Fala galera, mais um vídeo começando. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um conteúdo bem diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Basicamente eu vou estar dando uma olhada aqui junto com vocês no novo mapa do Delta Force, que vai estar disponível na próxima temporada. Esse mapa que a gente vai estar vendo hoje é o mapa do modo Conquista, tá? Também vai ter o mapa aí do modo Extração na próxima temporada, mas esse vídeo específico a gente vai dar foco aqui pro modo Conquista. Só para avisar vocês que esse conteúdo aqui eu vou estar vendo aí pelo canal do Delta Force Leaks, tá? Ele postou o vídeo aqui, tá numa qualidade muito boa, então se vocês quiserem acompanhar, vocês podem estar se inscrevendo. Lembrando que se você for novo e você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, só deixar avisado vocês que eu não tenho como foco trazer conteúdos em antecipados de vazamentos de temporadas futuras. Se você quiser acompanhar mais sobre esse tipo de conteúdo, você pode vir aqui no canal do Delta Force Leaks, pode se inscrever. Você também pode se inscrever no canal do M2, que ele também posta bastante conteúdo. Eu basicamente estou trazendo esse conteúdo para vocês porque eu quero aproveitar esse momento para fazer algumas críticas e debater com vocês sobre um dos problemas mais graves que a gente tem aqui no Delta Force, que é relacionado a mapas, mano. Podemos se dizer que os mapas do modo Conquista, eles são sim visualmente muito bonitos, mas na maioria das vezes eles não funcionam de uma forma tão agradável assim, tá? Principalmente ali no modo Vitória é Tudo. Então eu vou usar esse vídeo aqui para reagir a esse novo mapa e comentar também sobre esses problemas. Mas é isso, vamos dar play. Vocês podem ver que de ponto positivo que a gente tem nesse mapa, olhando assim de início, é que é o mapa urbano, né, rapaziada? Eu acho que o Delta Force ele tem que focar mais nessa pegada aqui, porque focando em um mapa urbano, eu sinto que é mais fácil de você fazer mapas bons, tá ligado? Mapas que funcionam melhor. E ó, como vocês podem ver, esse mapa ele tem bastante corredor, né? Então, ele dá muita sensação, cara, daquele mapa do metrô que tem aqui no Delta Force, que infelizmente ele não tá disponível no Vitória é Tudo, né? E ele tem uma pegada bem urbana mesmo, rapaziada. Aqui nesse vídeo, o cara tá jogando com o operador novo e com a arma nova. Essa arma nova, ele tá com um carregador de 30 balas, não sei se só vai ter isso de bala. E essa arma, ela também parece um pouco a Hanset, né? Não sei se eu estou cometendo um engano aqui, mas me lembrou bastante. Ó, uma coisa que eu não gosto muito é quando os desenvolvedores vão fazer os mapas. Por exemplo, cara, por que carambas os caras colocaram esse lugarzinho aqui dentro se não tem absolutamente nada pra você fazer, tá ligado? O cara entrou aqui dentro e ele simplesmente não fez nada. Ele só entrou e beleza. Pô, se você vai entrar num lugar desse e não tem nada, cara, deixa a porta fechada, tá ligado? É um lugar a menos pra ter alguém parado sem fazer nada. Mas enfim. Pô, cara, esse mapa tá parecendo muito aquele mapa do Warzone chamado, acho que é Vondel. Não sei se vocês estão ligados. É um mapa de ressurgência, mano. Muito parecido com isso aqui. Ó, tem veículo. Então esse mapa com certeza vai ter no Vitória é Tudo, pra quem tiver dúvida. Outra coisa que eu tô vendo é que esse mapa vai ter muita trocação de close range, né, rapaziada? O novo operador, pra quem não sabe, ele tem uma habilidade de gelo, tá? Então quando ele taca, ele deixa os caras lentos, ó. Como vocês podem ver ali, ó. Os caras tá passando, tá tomando hit e eles estão perdendo velocidade. Ah, inclusive, ó, aparece um menu aqui, ó, mostrando quantos inimigos foram pegos, né? E o tempo de duração pra habilidade acabar neles. Interessante, mano. Ó, ponto positivo. Ah, se bem que ele nasceu no respawn ali do amigo dele, né? Eu quero ver como que é o respawn, pra ver se a gente nasce muito longe da bandeira, que isso aí também é um problema, tá, rapaziada? A maioria dos mapas que a gente tem aqui no Delta Force, infelizmente, rapaziada, são mapas ruins, mano. A gente tem que ser sincero. Só tem 3 mapas, assim, que são realmente jogáveis, que, na minha opinião, seriam Trincheiras, que é disparado o melhor mapa do jogo.
Depois a gente tem Ascensão. Só que o problema do Ascensão é que a primeira bandeira A é muito ruim, aquela primeira bandeira. Só que depois que você passa dali, né? Se você conseguir passar, o mapa fica bom. E tem o Ruínas, né? O Ruínas também é um mapa legal. Mas fora isso, cara, os outros mapas são muito problemáticos. Lembrando, rapaziada, que só pra deixar claro, eu tô baseando essa opinião no modo principal do Conquista, que é o Vitória é Tudo, mano. Que é o modo que você não vai encontrar bot. Agora, se tratando ali do modo Marechal e do controle de campo, cara, qualquer mapa ali funciona, sinceramente. A partir do momento que tu tá jogando uma partida com bot, qualquer coisa que você fizer ali vai funcionar. Porque o bot, ele é programado pra te agradar. Tá entendendo? Agora, numa partida com player, não, mano, é diferente. O player, ele pensa... E quando a gente olha pro Vitória é Tudo... Cara, é muito nítido, rapaziada, que os mapas, eles não são projetados pra se jogar naquele modo. Recentemente a gente teve aquele mapa lá do navio, né? Que é gigantesco, cara. E, mano, o mapa é completamente desproporcional, velho. Pra se jogar Vitória é Tudo, mano. É desproporcional absurdamente. Você passa muito tempo andando pelo mapa sem encontrar ninguém. E a distância de uma bandeira pra outra é colossal, mano. Às vezes, quando você tem um setor que tem duas bandeiras, né? Por exemplo, bandeira B, B1 e B2. A distância entre elas, cara, é assustador, mano. Tipo, pro modo onde você morre e fica 15 segundos sem poder dar respawn, não tem como você fazer um mapa tão grande assim, sabe? Tem que ser um mapa mais compacto. Por exemplo, ó, esse mapa aqui, a gente já consegue ver que ele é bem compacto, mano. Olha como as ruas, elas são lineares, tá ligado? Você tem diversos caminhos ali, né? Parece um labirinto olhando ali no mapa. Mas a trocação, ela tá muito focada no meio, assim, sabe? Tipo, não é uma parada gigantesca aberta e você tem que mirar a 300 km de distância pra conseguir tirar um cara de um head glitch, tá ligado? Que é um dos grandes problemas que a gente tem nesse jogo relacionado aos mapas do Conquista, é isso. Você tem mapas muito abertos que você precisa atravessar e simplesmente não dá, tá ligado? É tanto que se você for jogar uma partida personalizada, uma partida competitiva, normalmente quem tem vantagem é o time que defende, tá ligado? Porque é muito mais difícil você atacar. Pra atacar você precisa ter toda uma estratégia mirabolante, sabe? Pra conseguir cauterar os problemas que o mapa tem. Por exemplo, ó, um ponto negativo que eu já vejo aqui. Por que caralhos tem um muro pra você subir e ficar numa vantagem absurda contra todo mundo ali? Tipo, isso aqui já quebra muito a gameplay. E eu achei meio desnecessário você dar uma vantagem dessa, porra. E provavelmente isso aqui deve ser o respawn dos caras, tá? Do time que defende, o respawn deve ficar ali. Mas assim, cara, o mapa, rapaziada, parece estar bem focado na infantaria, tá? Isso aí parece estar bem legal. Ó, essa daí é a nova habilidade do operador. Parece que é uma granadeira de gelo. Um negócio meio diferenciado. Eu só não entendi muito bem o que faz as outras habilidades, né? Tirando aquele gelo que a gente viu ali no início, eu não sei o que a outra faz. Que ele meio que... Ah, esse negócio aí que ele tacou, ó. Ah, parece que é tipo uma flashbang teleguiada, né? Nossa, meu Deus do céu, mano. Daqui a pouco vai lançar o operador que mira e atira sozinho também. Ave Maria. Tá, beleza, aqui a gente tem um mapa... É, cara, essas bandeiras assim, ó, que tu tem mais de um andar pra capturar, é meio problemático, tá? Aqui dá pra ver que tem 3 andares, mano. Por exemplo, o mapa novo, rapaziada, lá no navio, ele também tem uma pegada parecida como essa, né? De 3 andares. O do navio parece que é bem mais complexo do que isso aqui. E, mano, é foda, cara. A partida chega naquele navio, ela não anda, mano. A partida
fica totalmente travada, mano. Vamos torcer pra que não seja assim nesse mapa, né? Ele parece ser um pouco mais fácil de você acessar os andares, né? E dessa forma você consegue defender melhor e atacar melhor. Você dá mais oportunidade dos próprios players se enfrentar para disputar uma posição de vantagem, né? O que não pode acontecer, tipo, você dá uma posição de vantagem e aquela posição de vantagem ela não ser contestável. Aí começa a ter um grande problema no mapa, sabe? Tá, beleza, aqui ele nasceu de novo. Ah, eu acho que eu não comentei no vídeo, né, rapaziada? Eu cheguei a ver já alguns clipes desse mapa. E esse mapa é do Coliseu, tá? Na Itália. É um cenário da vida real. Não sei dizer pra vocês se essa parte específica do mapa onde ele tá é igual na vida real, tá? Não sei se eles pegaram só o Coliseu ali como referência e todo o entorno dele eles meio que criaram ali pra ser jogável, né? Porque nem tudo que a gente vê na vida real vai dar pra jogar, mano. Então eu não sei. Ó, se bem que essa placa aqui tá muito parecendo que os caras tirou uma foto da vida real e colocou aqui mesmo, né? Tipo, toda a explicação. Bom, não sei. Se alguém aí já viajou pra Itália, deixa aí nos comentários se essa parte aqui realmente está fiel. Ó como que o mapa ele é feito. Aqui já dá pra vocês observarem o Coliseu, né? Eu já vi alguns clipes e parece que tem um evento no Coliseu aqui. Eu acho que aqui nesse vídeo a gente vai conseguir observar melhor esse evento, tá? E é muito louco, mano. É bem diferente do que tem aqui no jogo. Mas, bom, vindo ali de cima o mapa, não sei, cara. Depois a gente tem que dar uma olhada aí pra ver se é realmente igual na vida real. Nossa, tá tendo uns bugzinhos de textura ali, né? Vocês viram. É que eles estão jogando no servidor de teste, tá, rapaziada? Isso aí não é o jogo de verdade, não. Lá na China, os caras soltam o servidor de teste muito cedo. Porque lá atualiza primeiro. Cara, não sei, rapaziada. O que vocês estão achando desse mapa aqui? Ó, deu pra mostrar o veículo novo, tá? Ó o veículo novo. É um avião, mano, que ele é avião barra helicóptero. Eu não sei como eu posso explicar isso. Mas ele parece mais tipo um avião de reconhecimento, sabe? Avião que sobrevoa a área pra mapear e não pra atacar de fato. Claro que vai ter armas, né? Mas, enfim, acho que vocês entenderam. Bom, aqui tá chegando no finalzinho do vídeo, mas ele postou outra parte, tá, rapaziada? Vamos dar uma conferida também na outra parte. Ó, aparentemente nesse mapa aqui também tem acho que é um lave ali, né? Pro time que tá defendendo. Então, a gente sabe que tem o sapão, tem o lave, tem o veículo aéreo novo lá também. E assim, o bom desse mapa é que tem bastante cover, né, pra você jogar de infantaria, então não vai ser aquela parada chata de você ficar morrendo pra veículo toda hora. Como os veículos eles são meio desbalanceados, se o mapa não oferece uma alternativa de você poder pelo menos se esquivar do veículo, fica muito chato, né? Caraca, mano, que habilidade esquisita. Ela não mata, pelo visto, né? Tipo, deve dar um dano ali, mas matar parece que não mata. Ih, rapaz, deu prorrogação, mano. Será que ele vai chegar no Coliseu? Pô, vocês têm que ver o Coliseu, rapaziada. Ó, ele vai tacar o nuke. Nossa, que isso. Caiu bem na cabeça do cara, velho.
Lembrando que vai ser 2 armas novas aí na próxima temporada, rapaziada. Parece que são 2 armas assim que jogáveis, tá? Vai ter alguns acessórios novos também. Vamos ver como... Olha, parece que ela ricocheteia, tá? Essa granadeira. Ah, não, rapaziada. Ela mata assim, mano. Caraca, ela mata... Nossa. Você é louco. Essa habilidade aí pra entrar dentro do ponto vai ser foda, mano. É tipo você pegar o Luru... Caralho. Agora que eu me liguei. É tipo você pegar o Luru, colocar uma granadeira que fica atacando incendiária, mano. Imagina isso. Meu Deus, mano. Loucura. Aqui, rapaziada. Parece que agora sim a gente vai ver o Coliseu aqui por dentro. Mano, aqui parece que tá muito fiel, cara. Lembrando que o Delta Force tem aquele sistema lá de... Acho que é... Como que fala? Acho que é fotogrametria que fala. Que basicamente eles pegam um drone, sobrevoam uma área da vida real e utilizam as fotos, né, pra modelar dentro do jogo. Eles fizeram isso no mapa da pirâmide lá. É tanto que se você for ver lá o mapa da pirâmide, em questão de detalhes, é muito mais interessante do que os outros mapas, né? Os outros mapas, eles não têm o mesmo nível de qualidade. Bom, aqui ele tá só sobrevoando a área. Vamos ver se ele entra... Ah, olha isso aqui, rapaziada. Vai ter tipo um evento que começa a cair um foguete, cara. Um foguete da SpaceX aí, mano. Erraram o GPS, mano. Nossa, muito foda. Aí acontece um evento maluco aí, ó. Dentro do Coliseu, né? Bom, só de não ter aquela tremedeira do abalo sísmico já tá valendo. Nossa, aí a bandeira fica dentro do foguete, mano. Caraca, muito da hora. Nossa, essa bandeira Deus, os caras capricharam, mano. Ficou muito da hora, mano. Ó, aqui ele também mostra um pouquinho do veículo novo, né? Como eu tinha dito pra vocês, rapaziada, esse veículo, ele parece muito mais um veículo de reconhecimento. Eu tava na dúvida se ele teria alguma arma. Mas vocês podem observar aqui, ó, que não tem arma, cara. Pelo menos aqui não tá mostrando, ó. Tá mostrando o flare, tá? Esse primeiro quadrado aqui é o flare. E aqui a gente tem a chave de fenda, né, pra ele recuperar. Então, não sei, cara. Parece um veículo de reconhecimento. Mas assim, eu acho que vai ter arma, tá, rapaziada? Talvez o veículo só não esteja upado. Caralho, o que é isso aqui? Last Level 3. Caraca, será que isso aqui é um bunker upado? Quer dizer, bunker não, né? Uma antiaérea upada? Caraca, viado. Ah, outra coisa, rapaziada. A arma nova, ela vai funcionar igual a sniper. Ela vai ter algum carregador específico ali. E quando você atirar nos veículos, você vai conseguir danificar eles. Assim, é aquela coisa, né? Parece que é lindo, maravilhoso, que agora você vai ter uma oportunidade de cauterar o veículo, mas, cara, na prática, a sniper não se mostrou tão eficiente assim, tá? Mesmo você combinando ali 4 pessoas atirando, tipo, não foi algo tão fácil, não é algo tão fácil assim ainda de você usar, sabe? E eu acho que a arma também não vai ser muito diferente disso. É aquela coisa, mano. Pô, os caras têm que melhorar a bazuca, tá ligado? E não ficar colocando munição em arma pra destruir veículo. Pô, se o cara pega uma arma, ele quer usar contra player que tá de infantaria.
Se for pra destruir veículo, a gente pega uma bazuca, tá ligado? Rapaziada. Esse aqui foi o final do vídeo. Bom, considerações finais, mano. Considerações finais. O mapa, eu acho que ele vai ser com certeza melhor do que esse mapa do navio que a gente teve. Lembrando que as minhas opiniões aqui, rapaziada, durante esse vídeo, elas são totalmente focadas pro modo Vitória Tudo. Lembra, se você joga o Marechal, o controle de campo, eu não acho que os mapas eles sejam tão ruins assim, tá? Principalmente no controle de campo. Dá pra ver que os mapas eles são projetados para se jogar no controle de campo. Só que no Vitória é Tudo, a maioria dos mapas não funciona em um ritmo legal. Na verdade, a gente só tem um único mapa que ele é realmente equilibrado entre defesa e ataque, que é o mapa Trincheiras. Os outros mapas, eles têm sempre algum problema da partida acabar na primeira bandeira, tá ligado? Por exemplo, quando você vai jogar Trincheiras, mano, você lembra de alguma partida que acabou na primeira bandeira, mano? Raramente acontece, tá ligado? Por quê? Porque o mapa é mais equilibrado. Agora, quando você vai jogar os outros mapas, mano, como por exemplo, Ciclone, que mais? Abalo sísmico. Mano, esses mapas assim, eles é bizarro, cara. Parece que toda partida acaba na primeira bandeira. Já nesse mapa, eu acho que não vai acontecer isso, sabe? Eu sinto que aqui a gente tem a possibilidade de ter um mapa mais interessante. Não sei se ele vai ser o melhor mapa do jogo, mas eu arriscaria dizer que ele poderia ser algo parecido ali com o mapa Limite. O mapa Limite, ele não é um mapa ruim. Algumas pessoas têm dificuldade de jogar nele, mas ele é um mapa legal, cara. Eu acho que ele é um mapa que tem potencial. Se eles tirar o Lave do mapa Limite, por conta daquela bandeira B, né, que os caras ficam ali dentro usando estilhaço, tipo, a gameplay dos caras é literalmente essa, ficar ali dentro parado usando estilhaço. Se tirar o Lave, o mapa ele fica muito bom, mano. Só que se tirar o Lave, vai ter que tirar o helicóptero, né, porque senão não tem como cauterar o helicóptero. Mas é isso, galera. Ficando por aqui, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Lembrando que a próxima temporada pode ser que chegue aí aproximadamente perto do dia 20, tá? Essa é a data que eu arrisco a dizer. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto.